estamos aqui para mais uma entrevista da coluna Ibiúna em Foco. Hoje estamos recebendo o candidato a prefeito pelo PRB, Charles Guimarães. Charles, por que você quer ser prefeito de Ibiúna? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Tiago, na realidade, estou preparado para governar Ibiúna. Com um grande respeito que Ibiúna merece, governando com muita atitude. Charles, a gente sabe que o senhor foi vereador por 2 mandatos, em 2010 foi presidente da Câmara e pôde até assumir a prefeitura de Ibiúna por 20 dias. Nesse período que esteve à frente da prefeitura, o que o senhor pôde perceber lá dentro? Qual o balanço que você faz daquele período que você ficou dentro da prefeitura, que você pôde fazer de bom, o que você conseguiu mesmo produzir naquele momento, Charles? Tiago, em 2010, como você disse, eu, presidente da Câmara, assumi por 20 dias a prefeitura. E nesses 20 dias que assumi a prefeitura, a gente tem uma curiosidade para ver como funciona de perto o governo. Na realidade, o que acontece? A gente, como vereador, Tiago, a gente não tem tanto acesso o governo. Lógico que quando você assume a prefeitura, você começa a ter acesso a vários contratos. Você começa a questionar por que a nossa cidade não anda. Então a gente teve acesso a muitos contratos bilionários nesse período de 2010. E vimos que se a gente enxugar, naqueles 20 dias vi que se a gente enxugar esses contratos, a gente consegue ter uma sobra para a gente poder investir, para a gente poder crescer a nossa cidade. Você poderia citar algum exemplo de algum contrato e nesse período você conseguiu fazer alguma coisa para amenizar a situação dos contratos milionários que você disse? Tiago, na realidade, 20 dias você não consegue cortar um contrato. Por quê? Porque nós sabemos que a licitação demora 45 dias para dar andamento. O que acontece? O que eu pude ver é que os contratos, como um contrato milionário, que eu acabei de dizer, é um contrato dos passos escolares. Por exemplo, passo escolar hoje, você vê um contrato que a gente pode ver que chega a quase 9 milhões. Se a gente fizer uma conta rápida, Tiago, desses 9 milhões, por exemplo, se a gente alugar, ele tem hoje 40 ônibus na aviação. Se a prefeitura alugasse 40 ônibus, se a gente pagasse, vamos dar um exemplo, se a gente pagasse 10 mil reais para cada ônibus, então, vou fazer uma conta rápida, gente. Se você ver, 40 vezes 10 daria 400 mil reais, vezes 12 daria 4 milhões e 800. Mas por que pagar um contrato de quase 9 milhões? Isso é um dos contratos, Aí existem os contratos milionários para recolher lixo, que a própria prefeitura poderia recolher, contratos milionários que, por exemplo, hoje a prefeitura faz 5 anos quase que ele compra da FURP. Você vê hoje um Captopril nas farmácias centrais aqui custa 50 centavos. Se você comprar pela FURP custa 3 centavos. E também que os contratos de merenda, por exemplo, contratos de merenda, empresa de Curitiba, empresa de Sorocaba, contratos que poderiam, um dinheiro que também poderia circular na nossa cidade. Certo. Charles, nós sabemos que Ibiúna há muitos anos passa por dificuldades financeiras e problemas, evidentemente, tivemos com o pagamento dos funcionários, também com as questões dos condutores escolares. Inclusive o senhor esteve presente na manifestação que houve pelo pagamento regular. O que fazer para solucionar esses problemas, principalmente com a questão dos condutores escolares, Charles? Tiago, eu vejo assim, na realidade hoje, Ibiúna, além de a pessoa ser um político, tem que, pelo menos, ter uma noção de administração, de administrar, pelo menos, uma empresa que se vê Ibiúna, uma cidade, uma prefeitura
que é a maior, como se diz, é a maior empresa da nossa cidade. Se a pessoa não tem uma pequena noção de como administrar, fica difícil. Você vê, hoje nós sabemos que existe dívidas do mandato anterior. Com certeza vai existir dívida desse mandato. Mas eu vejo assim, primeira coisa, lógico, cortar esses contratos milionários que existem na nossa prefeitura. Se você pega, corta, como eu já tinha dito, se você tem uma economia na parte do transporte, né? Você vê, se a própria prefeitura hoje, no meu plano de governo, seria o quê? A gente assumir a aviação, né? O transporte sendo da própria prefeitura, né? A gente ia economizar por baixo uns 5 milhões. A gente cortando, a gente recolhendo o lixo da nossa cidade, eu acredito que nós já vamos economizar aí por baixo mais uns 2 milhões. A gente sendo dono, a gente recolhendo o nosso lixo. Outro, na parte de medicamento, a gente comprando direto da FURP, muitas coisas, comprando direto, a gente vai ter uma economia muito grande. Assim, eu calculo por baixo, a gente vai ter uma economia de uns 15 milhões. Aí, a ideia é o que? Eu sei que a gente vai ter uma dívida, que a gente vamos assumir uma dívida dos outros governos, e desse governo também vai existir uma dívida. A gente vamos fazer o quê? Vamos sentar. Tiago, veja bem, vou chegar pensando como um administrador. Lógico, hoje a prefeitura tem uma arrecadação de quase 120 milhões. Se tem uma arrecadação de 120 milhões, qual que é o gerente de um banco que não quer 120 milhões? Administrar 120 milhões? Então a ideia é o quê? Ver o que a gente tem que pagar, né? Que a gente vai ter que recolher os INSS que não está sendo recolhido, entendeu? Vamos ter que fazer essa negociação, vamos negociar, vamos sentar, vamos parcelar a dívida, né? Vamos liberar essa certidão que faz a gente perder muitas verbas, que a gente sabe que esse ano perdemos, foi muitas verbas federais que não veio para a Biúna por causa dessa certidão, que eles não recolhem o INSS. E a gente tendo essa economia, Tiago, a gente sabendo, vamos economizar 15 milhões, vamos falar por baixo. A gente vai pegar esses 15 milhões, vamos parcelar e pagar a dívida e vamos pé no acelerador. Ibiúna precisa acelerar. Tiago, hoje, se você for ver Ibiúna, você não consegue lembrar de Ibiúna 16 anos para cá, você não consegue falar para mim em obras que você fala, olha, foi uma obra bem construída. Eu falo para você, Tiago, hoje, se a gente vê obras que a gente foi impacto do tempo nosso, de 20 anos para cá, vou falar para você, olha, uma obra que eu lembro do meu tempo de jovem, que estudava, eu lembro, rodoviária, foi uma obra do futuro que Ibiúna teve, obra que já tem 20 anos. Você vê, obra, a própria prefeitura, uma obra de impacto, também 20 anos. Posto de saúde, hospital, entendeu? Até a nossa marginal, que desviou o trânsito da nossa cidade, coisas de 20 anos. De lá para cá, todas as obras só foi puxadinho, só veio puxadinho, estica ali, melhora ali. O nosso hospital, ele veio fazendo esticadinho, puxadinho, e o que acontece? Sem circulação de ar, entendeu? Hoje, quase todo o nosso hospital está com problema, vazamento, não tem circulação de ar, você vê, não mantém. 16 anos para cá, os prefeitos não manteve nem o que foi construído, entendeu? Não tem uma obra que você fala, olha, ele fez essa obra, tem um impacto. Charles, outro problema que a gente recebe muitas reclamações em Ibiúna é a questão das estradas, principalmente as estradas rurais, estradas de terra, e também algumas vicinais, como o exemplo da Vargem e tal. O que fazer para resolver esse problema das estradas vicinais de Ibiúna? Tiago, como eu disse, primeira coisa, não adianta o prefeito chegar no bairro e falar, olha, eu venho aqui pedir seu voto porque eu vou consertar essa estrada. Eu penso de outra forma. Para mim falar para ele que eu vou consertar a estrada, eu tenho que ver o quê? Primeira coisa, ver aonde eu vou arrumar o dinheiro. Porque hoje, por exemplo, prefeitura está quase 60% folha. Então se você arrecada 120 milhões, praticamente 70 milhões é folha. Isso é um absurdo, não pode existir.
tem que existir o quê? Uma adequação com isso. Vamos ter que, lógico, nós vamos ter que cortar, vamos ter que enxugar, porque não tem empresa que possa viver com um exemplo, você gastar 60% com folha. Não existe isso já. Então, a primeira coisa, gente, vamos enxugar, né? Vamos ver esses contratos milionários, vamos ver aonde vai dar para sobrar. Com essa sobra desse dinheiro, a gente vai fazer o quê? Vamos investir em estradas. Lógico, estrada, o que eu vejo, Thiago? Não adianta eu chegar e ver hoje, a nossa prefeitura faz sucatas, máquinas sucateadas. A estrada hoje, a gente tem que pensar o quê? Eu tenho uma certa experiência na parte de terraplanagem. Hoje, a nossa estrada, eu vejo da que forma? Você, para colocar, a gente vai ter que construir, pelo menos ter 3 equipes de máquinas para melhorar nossas estradas. Lógico que você tem que ter uma patroa nova, você tem que ter um rolo, você tem que ter um caminhão, você tem que ter um caminhão-pipa, você tem que ter uma reta para limpar todos os drenos. Se você não tiver uma equipe, um conjunto de máquinas desse tipo, você não consegue fazer uma obra de qualidade. A ideia é o quê? 2 kits desses logo no início. Você pega 2 kits desses, Thiago, você vai para o bairro, vai fazer todas as estradas, e as estradas, se nós só vamos voltar naquela estrada, eu tenho certeza, daqui 2, talvez até 3 anos, a gente vem fazendo as estradas com qualidade, entendeu? Baldeando, fazendo as curvas de nível, entendeu? Pedra, principalmente pedra, não adianta você, tem que jogar pedra, o rolo tem que passar, tem que limpar os drenos, porque não adianta hoje, você vê, quase 16 anos na nossa cidade, o que acontece? O prefeito manda a máquina, manda uma patroa, ela faz o serviço, fica bem feito. Só que se você não jogar pedra, se você não compactar, você não limpar os drenos, a primeira chuva vai estar estragada e já tem que voltar lá de novo. Então essa é uma ideia, a ideia é vir com qualidade. Charles, objetivamente, rapidamente, a gente sabe que a gente teve problemas, a questão do fechamento de escolas, creches também que estão fechadas. O que fazer para resolver esse problema, Charles? Olha, na realidade, como estudar, a ideia é abrir todas essas escolas, a princípio é abrir todas as escolas, né? Estudar o que a gente vai poder fazer na parte da educação, abrir as creches, que são creches, por exemplo, em 2007 foi feito, 2007 para 2008 foi feito, se não me engano, 6 creches, que até agora não foi aberta, entendeu? O prefeito lá atrás, ele pegou e fez o quê? Investiu o dinheiro em construção de creche, não contratou a mão de obra, né? O prefeito que assumiu não abriu as creches encontram, a maioria das creches encontra fechada, por exemplo, a creche da Cachoeira tem que abrir, certo? Creche do Carmessias tem que abrir, ela está sendo usada como sala de aula, tem que abrir a creche. Creche dos Gatos se encontra fechada, tem que abrir. Do Salto, creche do Salto, ela se encontra fechada, tem que abrir todas as creches. E o principal é abrir essas creches, porque as mães do sítio têm que ter onde deixar suas crianças, e as mães que trabalham na cidade não têm onde deixar suas crianças. Charles, o senhor tem 3 minutos para finalizar e deixar uma mensagem para o eleitor de Violense, Charles. Tiago, eu queria só falar, na parte da saúde, eu queria falar também, a gente se preocupou muito com a parte da saúde, que a gente vai investir muito na saúde, vamos investir com médico de família, vamos investir, onde que tiver que abrir postos de saúde, onde que tiver o bairro estiver populoso, a gente vamos abrir esses postos de saúde. E lógico que vamos trabalhar o nosso hospital com uma dedicação muito grande, com respeito à população que vai ao hospital. E também vamos abrir no próprio hospital, Tiago, a farmácia popular 24 horas. E, Tiago, eu queria, nesses últimos minutos, eu queria falar o seguinte: eu peço a vocês que confiem em mim, eu peço a vocês a confiança, a credibilidade de que eu tenho certeza que eu posso ser um grande prefeito para Ibiúna. Sei que Ibiúna precisa de respeito, uma dedicação, um governo com atitude. É isso que Ibiúna precisa. Obrigado, Thiago. Obrigado, Charles. Ok, encerramos por aqui. Até logo. Tchau, tchau.